Abra aí em Eclesiastes 7, deixe aberto. Nós vamos iniciar um novo trecho, que vai dos versículos 23 até o versículo 29. Eclesiastes 7, 23 a 29, que diz assim: Tudo isto experimentei pela sabedoria, e disse: Tornai-me-eis sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis os que tão somente achei, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Irmãos, eu não sei se todos lembram, mas nós lidamos no trecho anterior, nós falamos sobre a sabedoria em face da depravação do homem. Esse trecho aqui, o capítulo 7, a partir ali do versículo 18, 19, esse trecho vai mostrar, claro, tem lições acerca da sabedoria, mas vai mostrar que este mundo que nós vivemos é um mundo permeado pelo mal. E não só o mal nas coisas ou nas circunstâncias, mas o mal no próprio homem. Dentro do próprio homem. Ou seja, lembrem-se disso. Salomão está fazendo a sua investigação, está observando ali as relações, as circunstâncias, os tempos, tudo isso para definir o quê? Qual é o sentido da vida. E ao observar o homem, ele chegou à conclusão de que o homem ele é mau. O homem está contaminado com a maldade, com o pecado, e a sabedoria, nos versículos anteriores, vai fazer esse contraponto, os versículos 22, os versículos 19 a 22, como nós falamos semana passada. E agora parece que Salomão vai olhar um pouco para dentro de si mesmo. Ainda falando um pouco de maldade, ainda falando um pouco de iniquidade, perversidade, parece que Salomão vai tirar os olhos da sua investigação externa e vai olhar para dentro de si. Porque se os irmãos notarem, é claro que eu vou explicar versículo por versículo, mas se os irmãos notarem, parece que Salomão faz algumas perguntas nos versículos 23 até o versículo 25, que não combinam muito com a figura de Salomão. Parece que, mas Salomão foi o único, ou pelo menos foi o maior dentre nós que conseguiu achar a sabedoria, que conseguiu encontrar, conseguiu ter acesso a essa sabedoria. Que raios de perguntas são essas, Salomão? O que está longe e muito profundo, quem o achará? A sabedoria estava longe de mim. Será que é o mesmo Salomão, rei de Israel, que está falando? Parece que Salomão está olhando para dentro de si. E ao fazer esse exercício, ele encontrou dentro de si uma sabedoria, e aqui é onde nós vamos caminhar, uma sabedoria que é meramente intelectual. Dá para o homem ser conhecedor de muitas coisas, ser sábio, saber viver
e ser conhecedor de muitas áreas do conhecimento? Sim. É o que nós chamamos de conhecimento intelectual. São os filósofos. Quem conhece algum filósofo moderno aí? Cortella. Estamos bem de filósofo, hein? Olha lá, Cortella, Pondé, Karnal. Tá difícil, hein? Tá difícil. Esses aí são os famosinhos da internet, né? Esses homens, eles quando falam, dão a impressão de que eles realmente sabem das coisas na linguagem popular. São homens sabidos. Só que Salomão, ele vai dizer que esse conhecimento meramente intelectual, ele não serve para muita coisa. Sabe por quê? Porque parece, aí tentando unir o trecho como uma coisa só, porque ele vai falar dessa busca sobre a sabedoria, investigar, conhecer, e termina dizendo, né, a perversidade é insensatez, a insensatez é loucura. E aí ele, aos olhos não tão argutos, ele parece que vai mudar de assunto. Parece que muda de assunto. Vai começar a falar da sedução da mulher, no versículo seguinte. E aí ele volta no versículo 28, ainda falando de mulheres, mas ele volta a falar dessa busca de procurar e não achar, e aí ele dá a sua conclusão no final, de que Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em astúcias. Às vezes, no livro de Eclesiastes, a gente acha certa dificuldade em encaixar os temas. Só que se os irmãos olharem comigo, nesse exercício de Salomão olhar para dentro de si, e tendo em consideração de que ele escreveu Eclesiastes no final da sua vida, o pregador já estava bem velhinho, ele olhou para dentro de si e ele viu o quê? Ele viu que essa sabedoria, esse mero conhecimento intelectual, ele não vai proteger o homem da sua própria iniquidade, da sua própria depravação. Por quê? Qual foi o pecado, o maior pecado de Salomão? Qual foi? Salomão teve ou não teve pecados? Qual foi? Qual área dos pecados Salomão caiu? A área, na verdade, o que foi? Ele foi seduzido por muitas mulheres e acabou permitindo que essas mulheres trouxessem os seus deuses, porque o homem quer agradar, o objetivo do homem é agradar a mulher. Às vezes ele não sabe como, mas imagina você, é difícil agradar uma mulher, imagina 1000, porque eram 300 esposas, 700 concubinas, imagina agradar 1000 mulheres. Eu tenho saudade dos meus santos, dos meus ídolos. Pode trazer, traz aí, não tem problema. Então ele acabou contaminando o povo, contaminando o reino com a idolatria das suas mulheres. Então Salomão foi conhecido por ser o homem mais sábio da história, mas que caiu feio em a imoralidade, nessa sedução sensual, nessa sedução do relacionamento com as mulheres. Caiu feio aí, caiu feio. E ele parece que ao olhar para isso, ele traz um pouco dessa experiência para o versículo 26. No versículo 26 parece que ele está falando de si mesmo. Achei coisa mais amarga, a mulher cujo coração são redes e laços. Quem foi enlaçado por suas mulheres? Quem caiu nas armadilhas idólatras das suas mulheres? Quem? Ele mesmo. O pregador, o Correlete. Ele mesmo caiu. E aí ele traz essa ponta, essa ilustração da sua experiência para dizer, a sabedoria, quando ela é só meramente intelectual, ela não vai proteger o homem da sua iniquidade, da sua
depravação, da sua perversidade. E essa é a mensagem central que eu elaborei para os irmãos, que os irmãos devem levar para casa. A sabedoria meramente intelectual não protege o homem da sedução moral. Da sedução moral que ele discorre aqui nos versículos 26 até o 28. A sabedoria meramente intelectual não protege o homem da sedução moral. Nós aprendemos na Bíblia, que o que é o princípio da sabedoria? O temor a Deus. Eu já falei isso para os irmãos, nós já passamos por esse temer a Deus, ter medo de Deus, do seu juízo, do seu caráter, não só ter reverência por Deus, mas ter medo também de Deus. Isso é o primeiro passo para que você seja sábio. A partir de então, conhecendo os seus estatutos, temendo a Deus, e agora no nosso contexto, agora com a revelação totalmente completa, nós sabemos que para alguém ser verdadeiramente sábio, o que ele precisa? Aliás, para um homem temer a Deus, o que ele precisa? Se converter. Se converter. O incrédulo pode temer a Deus? Não. Não, porque o incrédulo chama a Deus de mentiroso. Sabiam disso? O incrédulo chama a Deus de mentiroso com a sua incredulidade. É do que a carta de João ensina. Deus diz, se arrepende e crê em mim. O incrédulo, não que não preciso do Senhor para me salvar. Está chamando Deus de mentiroso. Então o incrédulo não consegue temer a Deus. Então nós entendemos que a partir da conversão nós podemos desfrutar desse relacionamento com Deus e temê-lo. E então, munidos ali da palavra, da revelação, caminharmos em direção à sabedoria. Ótimo, ótimo. Isso é o que todo mundo quer. Todo crente deve anelar por essa sabedoria. Saber tomar as decisões corretas. Nossa, como eu queria saber tomar as decisões certas. Saber falar as palavras corretas no momento correto, do jeito certo, com o tom certo. Nossa, eu seria feliz se eu soubesse. Às vezes a gente dá uma palavra atravessada, às vezes a gente se arrepende daquilo que falou, de como agiu, da decisão que tomou. Olha, esse processo de crescer em sabedoria não é fácil, não é simples e é longínquo. Mas nós podemos desfrutar dele. O problema é que Salomão faz uma diferença aqui entre você conhecer a palavra, conhecer a sabedoria e expressar isso em atos, em vida, naquilo que você faz, em boas obras. Porque eu posso saber da Bíblia, vou dar um exemplo aqui, eu posso saber da Bíblia que Deus julgará os impuros. Deus há de julgar os impuros. E eu mesmo vivo na impureza. Pornografia, maus pensamentos, repouso os meus olhos por onde eu não devo repousar. Eu mesmo, eu sei que o corpo do crente é templo do Espírito Santo, que eu não posso entregar o meu corpo às obras de uma meretriz, como diz o texto de 1 Coríntios. Mas eu não vivo dessa forma. Eu tenho sabedoria, eu tenho essa sabedoria que nós estamos dizendo aqui, que é meramente intelectual. Sei versículos de cor, sei conceitos bíblicos de cor, sei tudo isso. O homem é uma teologia ambulante, é um poço de conhecimento da palavra de Deus. Mas esse é só um conhecimento, não é a sabedoria verdadeira, a sabedoria que se expressa no andar, no obedecer. Não é só saber essas coisas, mas é também vivê-las. Então é contra isso que o pregador Salomão está se colocando contra, com esse mero conhecimento. Os irmãos vão entender isso quando eu explicar os versículos. Veja aí o versículo 23.
tudo isto experimentei pela sabedoria. Salomão faz essa frase, essa afirmação, em vários momentos do livro de Eclesiastes, até para reforçar a sua pesquisa. Mas aqui ele mostra que ele sabe quem ele é. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas os irmãos devem ter isso em mente. Salomão, ele não se coloca abaixo de quem ele realmente é. Ele sabe, ele tem noção de que a ele foi dada uma sabedoria especial. Sabe disso. Sabe disso. E nós devemos também saber disso. Nós, como crentes, a nós foi dada uma sabedoria. Não ao nosso entendimento, mas a nós foi dada o quê? Esta sabedoria. Então eu não posso olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor não me ensinou como viver. Está aqui o manual. Está aqui. Nós não podemos usar dessa desculpa. Por quê? Porque cabe a nós experimentar a sabedoria. Mas segue, esse não é o ponto principal do texto, mas segue o versículo, olha só. E disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Ué, parece muito estranho essa afirmação vinda de Salomão. Só que o versículo seguinte vai explicar melhor que tipo de sabedoria que está longe dele, que ele quer dizer. Ele diz: o que está longe e muito profundo, quem o achará? Quem o achará? Parece que Salomão está querendo, através da sua pesquisa, escrutinar as coisas, os mistérios insondáveis de Deus. Ou seja, é algo longe, é algo distante, é algo que não está no meu alcance. Então, esses dois versículos vão falar a nós da seguinte forma: eu posso obter o conhecimento, como Salomão, eu posso obter o conhecimento completo mas um vasto conhecimento das áreas humanas, das áreas exatas, das áreas do conhecimento. Posso conhecer, certo? Mas existem coisas que eu não posso conhecer, que eu não consigo conhecer. Existe uma limitação em mim que me impede de ser o mais sábio possível. Impede. Existe uma limitação em mim. Salomão, ele reconhece que o acúmulo de conhecimento, isso ele vai mostrar ao longo de todo o trecho, ele vai mostrar que esse acúmulo de conhecimento, ele tem um fim. Chega em um fim, não dá para ir daqui além. E a Bíblia tem vários textos que mostram essa distância do conhecimento de Deus do nosso. Se você olhar lá em Deuteronômio 29, você vai ver isso claramente. Deuteronômio 29. Existem coisas que nós devemos saber. Existem coisas que estão ao nosso alcance, ao alcance do nosso intelecto, ao alcance do nosso conhecimento. E existem coisas que não estão ao nosso alcance. Olha só, Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Uma pergunta para vocês: o que são as coisas encobertas? À luz do texto, são as coisas que Deus não revelou.
É só você pegar e fazer um paralelismo. As coisas reveladas pertencem a nós, as encobertas são as que Deus não revelou. Mas, agora trazendo esse conceito para Eclesiastes 6 e 7, que falam da providência de Deus. Não sei se os irmãos lembram. Esses capítulos falam da providência de Deus. Deus revelou os propósitos do seu coração a nós? Todos eles? Não. Alguns ele revelou na sua palavra. Alguns ele revelou, outros não. O modo como Deus administra as coisas, ele revelou a nós? Não. Então, pegando esse contexto, à luz de Eclesiastes 6 e 7, nós podemos dizer, a sabedoria do homem vai chegar em um limite. Eu não consigo entender, por mais que eu queira entender todos os propósitos de Deus. Você provavelmente já, diante de uma situação difícil, um desemprego, uma doença, você já deve ter se perguntado, por que, Senhor? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu fui assaltado? Por que a minha casa foi destruída? Tem um ciclone aí passando pelo Brasil, né? E muitos irmãos lá no Rio Grande do Sul estão sofrendo. Por que esse ciclone destruiu a minha casa? Deus responde esses porquês? Chegou um limite do conhecimento. Por mais que Salomão queira investigar essas coisas, tem um limite. Foge ao nosso entendimento. E ele vai mostrar que um desses limites, uma dessas incapacidades, segundo a própria mensagem central, é essa sedução moral. E à luz do contexto maior, é a nossa própria iniquidade que impede. Às vezes impede de aceitar certas coisas, de entender certas coisas. E claro, a própria finitude, infinitude existe, finitude eu nunca ouvi, mas a própria finitude da criação impede que eu tenha a mente de Deus, que eu entenda todas as coisas. Isso é natural. Mas na sua investigação, Salomão está dizendo, o conhecimento, a sabedoria intelectual, ela tem um limite. Tem coisas que são profundas demais. Tem sabedoria que está longe de mim. Agora veja aí, Romanos 11:33. Romanos 11:33. Ainda estamos vendo essas áreas que nós não conseguimos conhecer. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? São perguntas retóricas. O apóstolo Paulo conseguiu entender aquilo que ele que estava escrevendo? Ele termina uma sessão na carta de Romanos, falando sobre Israel e a igreja. Claro, provavelmente esse finalzinho seja o final da parte doutrinária de Romanos, que se refere a todos os outros capítulos. E ele diz, essas coisas são insondáveis. São insondáveis. Por que Deus escolheu você e não escolheu fulano de tal? Por que Deus faz assim, não faz assado? Essas coisas são insondáveis. Chega um lugar do conhecimento, eu não consigo conhecer. Tenho que reconhecer a minha incapacidade. Tenho que reconhecer isso. Veja lá, Jó 11:7. Jó 11, 7 e 8. O livro de Jó, irmãos, é um livro chave para entender a providência de Deus. Ou
para conhecer, não necessariamente entender a providência de Deus. Por quê? Nós estamos aqui como espectadores da vida de Jó, vemos o que está acontecendo, vemos as motivações de Deus e ali de Satanás para fazer o que aconteceu na vida de Jó. Vemos qual é o final, mas o livro de Jó fala, em sua essência, sobre a providência de Deus, o modo como Ele administra a nossa vida. Jó, quando Deus confrontou Jó, Ele disse para Jó quais eram os seus propósitos, quais eram os seus intentos. Deus disse? Deus fez perguntas a Jó, fez perguntas retóricas a Jó. Quem é você? Onde você estava? Você está falando muito aí. E aí nós vemos a conclusão de Jó. Agora eu conheço o Senhor ainda mais. Ainda mais. Então é um livro que fala sobre essa providência inescrutável de Deus. Jó 11:7. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? Existem questões que na investigação da sabedoria, no conhecimento intelectual, nós não conseguimos conhecer. Notem, é nessa sabedoria intelectual, esse conhecimento meramente intelectual, de saber, de ter ali informações de todas as áreas do conhecimento. Salomão, os irmãos conhecem esse episódio, quando a sua sabedoria foi posta à prova. O que aconteceu? O que aconteceu para a sabedoria de Salomão ser posto à prova? Chegou duas mulheres ali com um bebê, uma acusando a outra, pegou meu bebê, esse bebê é meu, e aí Salomão o que fez? Mandou cortar o menino, dá metade para cada uma. Ele achou uma solução mirabolante. Deve ter pensado, vou mandar cortar o menino, a mãe verdadeira ela vai... Não, dá para ela. Aí e foi o que aconteceu. E ele descobriu quem era a mãe verdadeira. Não tinha exame de DNA na época. Todo mundo era meio parecido. Então, essa foi a prova de Salomão, da sabedoria de Salomão. E o texto vai dizer, todos ficaram maravilhados com a sua sabedoria, o modo como ele conseguia resolver os problemas. Mas existem coisas, segundo Salomão aqui em Eclesiastes, que ele não consegue conhecer. Jó 11 nós lemos, agora olha só Jó 15, 7 e 8 também. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Você é o bichão mesmo? Resposta: não, não é. Por quê? Porque existem coisas que só a Deus cabe o conhecimento. Só Deus sabe. E ao homem não compete saber. O versículo 25, agora volte para Eclesiastes. O versículo 25, ele vai trazer aquele elemento que eu disse para vocês. O elemento do quê? Da depravação humana, da iniquidade humana. Olha só. Apliquei-me a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo. Esse conhecer, investigar e buscar serve como ênfase aqui, tá? Não são três ações distintas, mas são sinônimos que servem como ênfase. Ou seja, ele se aplicou como ninguém, com um esforço absurdo, com os recursos que ele tinha à época. Pode parecer que Salomão era bem estudioso,
bem estudioso. Ele se aplicou a conhecer, a investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo. E o que o final do versículo diz? E a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Ou seja, a sabedoria, quando encontrou a iniquidade humana, o que ela gerou? Insensatez. E essa insensatez, loucura. Quando vocês olham, eu quando era jovenzinho, eu fazia esse exercício. Provavelmente vocês também já devem ter feito. A gente começa lendo a Bíblia e chega em Salomão. Quando você é jovenzinho, você ouve boas coisas de Salomão. Salomão era o homem mais sábio que existiu, tudo mais. E quando você é criança, te ocultam da vida obscura de Salomão. Te ocultam isso. Fala que Salomão era o cara que conquistou o maior território para Israel e tinha prata no chão, de tão rico que era o seu reino, que tinha prata assim no chão, que o pessoal nem ligava, porque não valia de nada. Então, falam só a ficha boa de Salomão. E aí você começa a ler a Bíblia e descobre os podres de Salomão. E você fica assim, esse homem enlouqueceu, esse homem ficou senil, perdeu o juízo, esse homem ficou louco, porque era o homem mais sábio que existiu. Deus lhe deu sabedoria como ninguém. E ele é um homem dedicado, escreveu o livro de Provérbios, escreveu Eclesiastes, é um homem ali aplicado nos estudos, no reino. E tem 300 mulheres, 700 concubinas, se entrega aí à idolatria. Parece que esse homem no final da vida ficou meio tantã, ficou meio lelé, ficou meio louco. Por quê? Porque quando a sabedoria ela é meramente intelectual, o que vai acontecer? Você vai ser seduzido moralmente e vai cair em pecado. É aquela pessoa, aquele irmão que você conhece, que você parece que diz assim, ele ficou louco para cair nesse tipo de pecado? Era um homem firme, era um homem que estava aqui conosco, era um homem, ele perdeu o juízo, o seu pecado, a sua iniquidade levou a ele a fazer loucuras. Não combina o conhecimento que ele demonstrava com a sua conduta agora. Eu tinha um amigo na minha juventude, o Daniel deve lembrar dele, o Hugo Pinheiro. Ele era trombonista. Cuidado, hein? Ele era trombonista, de mão cheia, tocava em orquestras e tudo mais. E ele era um cara assim que nós considerávamos altamente piedoso. Ele era daquele cara que sentava no metrô, em alguns segundos ele estava evangelizando a pessoa que sentou do lado dele, evangelizando, ele falando de Jesus, muito dedicado, conhecedor da palavra. Nós fizemos um curso de grego aqui, o Daniel fez também, nós fizemos um curso de grego com ele era o melhor aluno da sala, excelente. E aí ele casou, eu fui no casamento dele, legal, moça de Deus, foi morar lá em Manaus, que ele foi, acho que coordenar a Sinfônica de Manaus, do Amazonas, alguma coisa assim. E aí depois perdemos o contato, fiquei sabendo que o Hugo separou da esposa, adulterou com outra mulher, foi viajar pela Europa, abandonou a igreja. Eu falei, eu acho que esse homem ficou louco. Não é possível que um rapaz detentor de uma sabedoria desse tamanho faça essas coisas, cometa esses pecados tão escandalosos, adultério. Não é possível. Ficou louco. E o que Salomão viu em si mesmo, na sua própria experiência, o que Salomão viu? Ele viu
uma sabedoria gigantesca, mas também ele viu o quê? A loucura do pecado, da iniquidade. Não combina. Por quê? Porque se a sabedoria for meramente intelectual, ela não é capaz de proteger contra a loucura da insensatez, contra a loucura do pecado, contra a loucura da iniquidade. Não vai proteger. Não vai. Portanto, irmãos, eu vou adiantar aqui a aplicação para nós. Você pode sim ser o maior teólogo da história. Se esse conhecimento for meramente para a sua mente e não para o seu coração e para os seus membros, você não estará protegido do pecado. Isso não é sabedoria de verdade. É uma sabedoria meramente intelectual. Sei vários versículos de cor. Eu leio vários livros de teologia. Eu conheço vários autores. Se isso não se expressar em ações, em retidão, como ele diz no último versículo, isso é meramente uma sabedoria intelectual. E nós aprendemos que a sabedoria intelectual não protege o homem da sedução moral. Nós aprendemos com esses 3 versículos o seguinte: 3 lições, além da mensagem central, além aqui desses versículos nos ensinar que a sabedoria intelectual é incapaz de nos proteger, nós podemos extrair alguns conceitos práticos até para a nossa vida. O seguinte: quem acha que é sábio, quem tem essa visão acerca de si mesmo, eu sou muito sábio, mostra que de fato não é. Não é. Um dos primeiros passos para você ser verdadeiramente sábio é reconhecer que você não é sábio. E aquele que se julga sábio mostra exatamente o quê? O contrário. Que ele não aprendeu nada. Que ele não entendeu nada. Que a sua sabedoria é meramente intelectual. Intelectual. Porque se a sabedoria não gera no homem humildade, é uma sabedoria que causa o quê? Orgulho, que causa enfado, deixa o homem enfatuado. O que é um homem enfatuado? É um homem cheio de si mesmo. Já viram? Já viram? Irmão, parece um pombo, peito estufado. Irmão, graça e paz, varão do Senhor. E é só isso. É só isso. É um homem enfatuado. A sabedoria que ele pode até deter, o conhecimento que ele pode até deter da palavra, não o transformou verdadeiramente. Não se expressa, primeiramente, com humildade. Porque quem é verdadeiramente sábio, chega à conclusão de Salomão: tem coisas que eu não consigo saber. Tem um nível de sabedoria que eu não consigo atingir. Por quê? Porque ele é reservado somente a Deus. A Deus. Veja Romanos, pode falar, mas abram aí já em Romanos 1, 22. Pode falar, Vivi. Mas, por exemplo, Abraão falou: não destrua, não é? Preserve ou como que eu vou ter filhos, né? Ele deu umas questionadas, e outros exemplos da Bíblia, vai me deixar aqui para morrer, e não necessariamente Deus deu essa invertida. Sim. Né? Deus foi benevolente com Abraão, né? Deus atendeu aos pedidos que aparentemente eram pedidos assim, será que Abraão parece estar quase testando Deus, né? Mas Deus, aí que está, quando nós olhamos para isso,
Deus agindo de um jeito e de outro, qual é a nossa reação? Eu vou esperar que Deus sempre reaja como ele agiu com Abraão? Não, porque ele pode agir comigo como ele agiu com Jó. Qual é a minha postura então? Eu me submeto, eu me humilho diante da providência de Deus, porque existem coisas que eu não posso saber. Não posso, não consigo saber. Deus foi bom com Abraão. Se eu fosse Deus, eu falo, você está louco? Está querendo as coisas aí? Vamos ter que fazer um juramento. Aí Deus foi lá, bondosamente fez o juramento com Abraão e tudo mais e tal. E Abraão, assim, eu estou velho aqui, cadê os filhos? Aí, calma, você não confia em mim? Mas Deus foi benevolente. Mas com Jó, qual é a nossa reação diante disso? Eu fui visitar o Gilberto Coutinho hoje e eu perguntei para ele, como é que você está? Como é que o seu espírito está? Ele falou, eu estou em paz, porque eu sei que Deus cuida de mim. Mesmo sem saber o motivo de todas o motivo real, né, do que está acontecendo com ele, as suas enfermidades e tal. Se submete em doce a ternura, doce submissão, né? Olha só, Romanos 1, 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Aqui é o incrédulo, né? É o incrédulo que acha que, não, o homem evoluído, ele pode escolher o seu próprio sexo, o seu próprio gênero. Esse é o homem sábio, é o homem conhecedor, é o homem evoluído. O texto de Romanos diz o quê? Que esse homem é louco. Não, você pode casar com quem você quiser. O amor, ele é para qualquer pessoa. Casamento, você pode casar homem com homem, mulher com... Nós estamos evoluídos. Isso aí é coisa do século, é coisa de gente retrógrada. Esse homem está se julgando sábio, mas a Bíblia o chama de louco. E o versículo diz, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui ele menciona o pecado da idolatria, da iconoclastia, né? É a idolatria visível, de representar Deus e adorar imagens, né? Olha só agora 12:3. 12:3. Esse texto aqui é interessante porque é o seguinte, como eu mencionei para vocês, Salomão ele tem uma visão correta acerca de si mesmo. Ele não apresenta para nós uma falsa modéstia. Ele não chega assim, não, Salomão, tu és o homem mais sábio que já pisou na terra. Não, que isso, não, nada disso, que isso, rapaz, não sou nada, não. Não apresenta falsa modéstia. E ele também não apresenta um espírito orgulhoso. Não, eu sou mesmo, pode crer. Sou mesmo e você tem que me ouvir porque eu sou o bichão. Não, ele não faz isso. Não faz isso. Ele tem consciência de quem ele é. Consciência clara. E o versículo de Romanos 12, versículo 3, vai nos ensinar isso. Olha só, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele vai falar sobre os dons espirituais agora, sobre a dinâmica dos dons espirituais, e ele abre com esse versículo, com essa ideia, vocês têm que saber pensar acerca de si mesmo, nem além e nem a quem, com moderação. E essa moderação é segundo o quê? A medida da fé que Deus deu a cada um. Então, na dinâmica dos dons, entre nós, no nosso relacionamento aqui, você tem que saber quem é você. E o quanto você sabe da palavra e o quanto você não sabe da palavra. E isso, obviamente, isso não deve servir para que os que sabem mais, não, eu sei mesmo, você tem que me ouvir, ficar quieto aí. Não, nada disso. Mas o ponto aqui é o quê? Você tem que saber dessas coisas.
Você não pode agir com falsa modéstia e não pode agir com orgulho. Tenha uma visão equilibrada, moderada acerca do que Deus deu a você. Agora veja 1 Coríntios 4, 6 e 7. Ainda falando dessa sabedoria, daquele que se acha sábio, né? Daquele que se acha sábio e de fato não é. 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Não há espaço no nosso meio para você se achar sábio, se achar algo entre os irmãos, de destaque entre os irmãos. Não há. Porque mesmo quando nós temos mais do que os irmãos, aqui aplicando-se ao conhecimento bíblico, mesmo quando nós temos, nós recebemos. Recebemos, não é algo inerente a mim. Eu recebi. Eu não posso me orgulhar, eu não posso me vangloriar. Por quê? Porque eu mesmo tendo mais conhecimento, eu recebi de Deus, recebi do Senhor. Então, quem se acha sábio ou acha que é sábio, mostra que de fato não é. Podemos aprender também nesse trecho que saber sem praticar é auto-engano. Saber sem praticar, sem viver, é auto-engano. É aquela pessoa que conhece a Bíblia inteira de capa a capa e não pratica o que ela diz. Não pratica, não faz. Eu sei que da boca do crente não pode sair nenhuma palavra torpe, mas a boca do cidadão é um bueiro, é uma boca de lobo. Ele sabe esse versículo, sabe? Está lá, Efésios 4, sabe? Não sabe, mas antes só aquela que for boa para edificação. Mas a boca dessa pessoa é um esgoto, um esgoto. Saber sem praticar é auto-engano. Veja isso claramente em Tiago 1. Claramente. Mas claro como a luz. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Aqui, o auto-engano. Não, eu vou na igreja, eu ouço as pregações, no meu YouTube a semana inteira ouvindo pregação, olha que bênção, ouve pregação daqui, ouve do Augusto Nicodemos, ouve do Paul Washer, ouve do John Piper, do John MacArthur, ouve do Benny Hinn, ouve do apóstolo Macedo, ouve do Adventista lá, do Rodrigo Silva, ouve de tudo. Esses últimos aí não ouve não, viu? Não ouve não. É grave. Porque os irmãos não sabem, tem gente que não tem critério, tem gente que não tem critério. Tá lá, você vai no histórico da pessoa, tem tudo isso daí, e um pouco mais. Os irmãos têm que ser criteriosos. Tem pessoas que têm aparência de piedosas. Mas ele está falando de Jesus. Está falando de Jesus, mas com uma agenda. Os adventistas, por exemplo, falam muito de Jesus, mas a doutrina deles é avessa ao Evangelho. Então tome muito cuidado. Fecha parênteses. Está lá, mas essa pessoa, na vida dela, na vida cotidiana, ela é desonesta, ela mente, ela maltrata os seus irmãos, ela não serve na igreja. Mas a pessoa ouve sermões,
conhece a palavra, semana inteira. Olha só, é essa pessoa que ela está se enganando. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse é o crente de verdade. Essa é a verdadeira sabedoria. É a sabedoria que une o saber, o conhecer e a prática. E o fazer, e o realizar, e o viver. Essa é a sabedoria bíblica, a sabedoria. Não é a sabedoria meramente intelectual. Não é só ouvinte, mas também é praticante. Para ilustrar isso, essa de saber sem praticar é auto-engano. Para ilustrar isso, uma vez, eu já contei isso para os irmãos, mas vou contar de novo. Uma vez eu fui, marquei cardiologista. Era o cardiologista da minha mãe. Eu era bem jovenzinho. Minha mãe, marca lá para ver se está tudo bem, fazer exame, essas coisas, pedir exame de sangue e tudo mais, está tudo bem. Eu fui lá, cheguei lá, esperando, chamou, abri a porta do consultório, eu vi duas pessoas lá, um cardiologista e a barriga dele. Porque, irmãos, aquela barriga devia ter um CPF próprio. Acho que ele colocava ela como dependente no imposto de renda. Porque, era muito grande, mas muito grande. E eu lembro de ter ido na consulta com a minha mãe, muitos anos antes, e ele não era assim tão grande. Não era. Só que quando eu entrei no consultório, eu vi ele lá, eu falei, doutor, tudo bem e tal? Lembra de mim e tal? Eu venho com a dona Maria e tal. Não, lembro, sei, tudo mais e tal. E ele receitando lá, pedindo os exames e tudo mais, e eu só... Tudo bem, ok, fiz os exames, outro dia, marquei o retorno, voltei no doutor Ricardo. E, para minha surpresa, 1 mês, 2 meses depois, a barriga dele não tinha diminuído. E eu estava com colesterol alto. E ele começou a me dar um sermão, por causa do meu colesterol alto. Falou, rapaz, você é muito novo, não pode estar com colesterol assim. Eu tinha 20 e poucos anos. Não pode estar com colesterol assim tão alto. E eu... É mesmo. O seu deve estar zerado. O que é isso? Ele é um cardiologista que sabe que colesterol pode matar, gordura no abdômen pode ser fator de risco para ataque cardíaco. Ele sabe de tudo isso e muito mais. Muito mais. Só que ele sabe, mas não pratica. É um cardiologista gordo. Um cardiologista que está ali pronto a ter problemas no coração. Problemas esses que ele não vai conseguir tratar, porque ele vai passar de cardiologista a paciente. Se não virar direto a defunto, né? Ele está vivo até hoje, o Dr. Ricardo. Mas esse é o crente que tem um conhecimento meramente intelectual. Ele sabe muito da palavra, sabe muito, mas não pratica. Saber sem praticar é auto-engano. E por fim, a sabedoria, e aqui a sabedoria se restringe ao quê? Ao conhecimento. O conhecimento que nós obtemos da palavra. A sabedoria, o fato de eu conhecer a palavra, de eu me alimentar dela, não é um fim em si mesmo. Lá em casa, nós fazemos os nossos filhos decorar versículos. Todos os dias, todas as semanas, nós temos a caixinha de versículos e eles decoram versículos. Qual é o objetivo disso? Eu quero que os meus filhos ganhem a competição de versículos? Não tem no Brasil, né? A gente podia fazer isso. Nos Estados Unidos tem uma competição de versículos.
Eu esqueci o nome agora, alguma coisa com abelha. Enfim, mas tem uma competição lá. E você vê as crianças recitando pedaços longos da escritura. É coisa assim, impressionante, impressionante. Mas é só para isso que eu quero que os meus filhos saibam a palavra? Não, o saber a palavra, essa sabedoria intelectual, ela não é um fim em si mesma. E mesmo a sabedoria que Deus deu a Salomão, não era um fim em si mesma. Abra sua Bíblia em 1 Reis 3, 28. Veja aí, que a sabedoria, vejam, essa sabedoria intelectual, o fato só de conhecer, ela não é um fim em si mesma. É boa, mas ela não é um fim em si mesma. 1 Reis 3, 28. Todo Israel, aqui está terminando o episódio que eu mencionei para os irmãos, né? Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. Ponto. Acabou o versículo aí? Acabou? O objetivo da sabedoria de Salomão era que todo mundo tivesse um profundo respeito por ele. Esse era o objetivo? Todo mundo, esse era o objetivo da sabedoria de Salomão? Não. Qual era o objetivo? Para fazer justiça. O objetivo da sabedoria de Salomão era para fazer justiça no meio do povo. Ou seja, Deus deu sabedoria a Salomão nos modos como ele pediu, né? Ele pediu, eu quero ter sabedoria para eu ser um bom governante, para eu governar bem esse povo e fazer justiça no seu meio. E o texto aqui reafirma isso. O objetivo do conhecimento que Salomão tinha era para fazer justiça. Ou seja, a sabedoria, o conhecimento que o homem obtém, e mesmo o crente, o conhecimento que ele obtém da palavra, não deve servir só para isso, só para ele ser um crente enfatuado. Não, um crente orgulhoso, um crente que manja muito de Bíblia. Não. Veja Jeremias 9, 23. Jeremias 9, 23, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, se nós propomos, assim como Salomão, lá em Eclesiastes 7, e esse deve ser o propósito de todo crente deve ter esse mesmo propósito de Salomão. Qual o propósito, pastor? Em conhecer, investigar e buscar a sabedoria. Todos nós devemos fazer isso, todos. Investigar, buscar e conhecer a sabedoria. Mas qual o objetivo disso? O objetivo é nos relacionar com Deus. Não pode ser um conhecimento etéreo, não pode ser um conhecimento intelectual, meramente, o conhecimento aqui na minha mente, mas deve ser um conhecimento que se reflete em prática de vida, um conhecimento que é enraizado no relacionamento que nós temos com Deus. Pergunta capciosa a vocês aqui: eu posso me relacionar com Deus sem saber quem Ele é? Posso? Dá para me relacionar com Deus sem saber quem Ele realmente é? Irmãos, uma fé não instruída, uma fé sem sabedoria da palavra, pode se tornar uma fé idólatra. Quer ver um exemplo?
Deus determinou o modo como Ele quer ser adorado? Sim ou não? Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho perante o Senhor. Eles estavam adorando a Deus? Qual era a intenção do seu coração? Vamos aqui apresentar um sacrifício diante de Deus, Ele vai se agradar de nós. Mas eles não fizeram, baseados o quê? Na sabedoria. Fizeram baseados o quê? No que eles achavam. E isso custou o quê? A sua própria vida. Então, adorar um Deus que nós não conhecemos pode nos levar à idolatria. Cuidado! Por isso que é importante o crente se aplicar a conhecer, investigar e buscar a sabedoria que está na Bíblia. Para quê? Para se relacionar com Deus de modo mais adequado à sua santidade, de modo mais próximo. E isso se expressa, esse relacionamento, conhecimento com relacionamento, vai se expressar na vida, na prática. E assim é a combinação perfeita. O que eu sei de Deus me ajuda a me relacionar com Ele. E isso vai se expressar aqui visivelmente em obediência, em serviço, em ensino, enfim, tudo que a vida cristã pode proporcionar, a vida cristã pode se expressar. Então, irmãos, nós aprendemos hoje, nos versículos 23 a 25, que a sabedoria intelectual ela é incapaz de proteger o homem da sua iniquidade, da sua insensatez. E dentro desses princípios, nós aprendemos que quem acha que é sábio mostra que de fato não é. Saber sem praticar é auto-engano. E que a sabedoria, ela não é um fim em si mesmo. Na quarta-feira que vem, eu estarei aqui novamente, na quarta-feira que vem nós prosseguimos para o segundo ponto, que diz que a sedução moral ela é astuciosa. Lembrando a nossa mensagem central, a sabedoria meramente intelectual não protege o homem da sedução moral. E nós vamos aprender semana que vem que a sedução moral ela é astuciosa, ou seja, ela cria armadilhas. Vamos orar? Diga, Jimmy, diga lá, eu estou tentando remir o tempo aqui, não quero cansar os irmãos, não pode dizer. Em respeito da sabedoria intelectual, fazemos correlação com aquela sabedoria espiritual. E sabemos que pela sabedoria intelectual, sabemos que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. O matemático sabe, a criança sabe que 5 por 5 mais 5 por 5 dá 5 por 5. A sabedoria intelectual. Mas aquela sabedoria espiritual que o próprio Espírito Santo nos capacita a poder entender que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas, é um só ser, que é a união hipostática que de Cristo foi 100% humano e 100% divino, no final sendo 100% um só ser. Aquela capacidade, aquela inteligência, aquela sabedoria que só o Espírito Santo nos capacita os bens para poder entender. Então, a sabedoria intelectual é aquela sabedoria do Espírito. 1 Coríntios 2 diz que o Espírito Santo nos faz compreender a mente de Deus. Então, de fato, todas essas coisas nós entendemos porque o Espírito do próprio Deus nos faz entender. Mas ficou alerta que entender essas coisas somente não é sabedoria real, é só intelectual. E a sabedoria real vai pegar isso que você mencionou, Jimmy, e viver, e se expressar em vida, se expressar em santidade. Eu sei que Deus é altíssimo, que Deus é santíssimo, como eu devo ser. Qual é a resposta da sabedoria a essa informação? Ser santo, porque Deus é santo. Como Deus é santo?
Essa é a resposta da sabedoria verdadeira. Não é só saber que Deus é santo, como eu disse para os irmãos, né? Eu sei que Deus é santo, mas a minha vida é... Então, de fato, o Espírito Santo age em nós de modo que entendamos as coisas de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor desperte os corações contaminados pelo torpor do saber, esse saber intelectual, esse saber que só gera orgulho e não humildade. Que o Senhor nos desperte disso, que o Senhor nos tire desse estado e nos dê uma vida dinâmica, que aprende na Tua Palavra, sim, que busca na Tua Palavra conhecimento, que conhece a Tua Palavra dia após dia, mais e mais, mas que também esse conhecimento seja refletido em santidade, obediência, perseverança, transformação, boas obras, as mais diversas. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a não ignorar o poder da Tua Palavra, o poder transformador da sabedoria que encontramos na Tua Palavra. Muito obrigado por esse tempo aqui em torno da Escritura, e que ela seja poderosa para nos transformar de verdade. Despeça cada um aqui em paz para o seu lar, que possamos encontrar nossos queridos, nosso lar em paz e descansar debaixo da Tua mão poderosa e protetora. Em nome de Jesus, amém.